Fala pessoal, aqui é o Dudu e eu quero falar agora para você sobre como viver em santidade. Tem muitos jovens que chegam para mim fazendo essa pergunta e eu já separei para você alguns passos práticos que vão te ajudar nessa caminhada. O primeiro deles é: não abra mão da bondade de Deus. Por que isso é tão importante? Lá em Romanos 2, capítulo 4, Paulo fala aos romanos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Eu vejo muitas pessoas que quando pecam ou falham, eles se afastam da presença de Deus. Quando na verdade, a palavra nos diz que a própria presença de Deus é a bondade de Deus que vai nos levar ao arrependimento. Então, independente do lugar que você está na sua caminhada cristã, não se afaste da bondade de Deus. É a bondade de Deus que vai te transformar. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é: nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Toda vez que nós pecamos, nós temos a possibilidade de esconder aquele comportamento ou de nos aproximar da bondade de Deus e confessar aquilo que nós falhamos. E não somente confessar a Deus, mas nesse trajeto, nessa caminhada, nessa trajetória de viver em santidade, é importante você ter pessoas ao seu lado que você pode ser vulnerável. A palavra também diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16: portanto, se confessarem os seus pecados uns aos outros e orarem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então preste atenção nisso. De um lado nós confessamos para Deus e Ele nos perdoa. No outro lado, nós confessamos aos nossos irmãos e nós somos curados. Qual que é a diferença? O perdão vem diretamente de Deus. Quando você confessa o seu pecado para o seu irmão, você é curado, ou seja, restaurado. A palavra original utilizada aqui é que você é restaurado ao seu plano original. Então, nós precisamos abraçar um estilo de vida onde nós confessamos os nossos pecados para que a gente possa viver em santidade. O terceiro ponto que eu quero falar para você é receber o perdão de Deus. A palavra nos diz que assim como o leste está longe do oeste, assim o Senhor nos afasta de nossas iniquidades. Então, se eu e você queremos caminhar em santidade, nós precisamos aprender a receber o perdão pela graça. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava batalhando com um certo tipo de pecado, eu lembro de ter falhado, e eu me fechei no meu quarto, eu comecei a pedir perdão, e a chorar, e a gritar, e quando de repente o Espírito Santo falou comigo: eu não sou Baal. E eu parei por aquele momento e falei: o que isso quer dizer? E eu senti novamente o Espírito Santo dizendo: eu não sou Baal. Então eu abri a Bíblia, eu fui para aquela passagem onde Elias está diante dos profetas de Baal, e quando você começa a analisar essa passagem, os profetas de Baal, eles preparam o sacrifício e eles começam a chamar o Deus Baal para que recebesse aquele sacrifício. Baal, ele não responde, eles começam a gritar, eles começam a se mutilar, até o ponto que Elias ele começa a brincar com aqueles profetas, dizendo que talvez Baal estivesse dormindo. E naquele momento, enquanto eu li aquela passagem, o Espírito Santo falou comigo: você não precisa gritar, você não precisa se mutilar, você não precisa espernear para que eu te perdoe. O meu sacrifício perfeito, Jesus Cristo, já foi aceito. Naquele momento eu aprendi a receber o perdão pela graça. Você não precisa batalhar para ser aceito por Deus. Toda vez que você se arrepende, você confessa os seus pecados, Deus te perdoa automaticamente. Não demora uma semana, não demora um mês, não demora um ano. Assim que você confessa os seus pecados, você é purificado. Então nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus. E o quarto ponto de como você viver em santidade é abraçando a graça. A palavra de Deus diz lá em Tito capítulo 2, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ela vos ensina a abandonar as paixões mundanas para que vivamos nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. O que isso significa? Existem dois aspectos aqui da graça que Paulo está falando. O primeiro deles é salvação. Nós fomos salvos pela graça. Você não pode comprar a salvação, você não pode fazer por merecer a salvação. Nenhuma obra nossa seria boa o suficiente para nos levar para perto de Jesus. Nós somos salvos pela graça, mas Paulo não termina por aí. Ele diz: a graça vos ensina a abandonar
as obras ruins para que você viva nesse século de maneira justa e piedosa. Ou seja, a mesma graça que te salvou, a mesma graça que te alcançou, é a graça que vai te transformar, para que você abrace esse estilo de vida, onde cada dia mais você vai se parecer com Jesus Cristo. Esse é só um pouquinho do nosso conteúdo, você pode acessar e abraçar todo esse conteúdo fornecido de maneira gratuita e online pelo Dunamis Sprint. Eu quero te convidar a mergulhar nas Escrituras e se preparar para a maior temporada de revelação que você já teve. Que Deus te abençoe.